Graça, paz e alegria. Hoje vamos conversar a respeito do livro de Deuteronômio. Para essa conversa nós vamos ter duas mensagens. Deuteronômio é também conhecido como Segunda Lei. E esse livro trata de uma série de recomendações de Moisés dadas ao povo de Israel pouco antes da morte dele, da morte de Moisés. Ele estava ali preparando o povo que estava em vias de entrar na Terra Prometida, de finalmente tomar posse da Terra Prometida. Embora Deus tivesse proibido Moisés de entrar em Canaã, ele experimenta um forte sentimento de antecipação pelo povo, por conta do cumprimento daquela promessa que tinha sido feita por Deus, feita há tanto tempo a Abraão, Isaac e Jacó, e que agora estava muito próximo de se tornar realidade. Deus estava pronto para cumprir naquele momento aquela promessa feita há tanto tempo, e o povo teria uma terra. Moisés, nesse momento, tem, diz a Bíblia, 120 anos. E a Terra Prometida estava logo ali, na sua frente. Ele, seguindo a orientação do Senhor e contando com a proteção, o cuidado do Senhor, ele, vendo toda aquela atuação sobrenatural mesmo de Deus durante a caminhada, ele tirou os israelitas. Ele, Moisés, foi o vaso usado por Deus para isso. Ele tirou os israelitas do Egito, dessa escravidão que estava assolando o povo, e os guiou pelo deserto para receber a lei de Deus lá no Monte Sinai primeiro. E depois o povo caminhou na direção da Terra Prometida, mas o povo desobedeceu, o povo teve medo de entrar e tomar posse de Canaã diante daquela notícia que veio por parte dos espias que vieram desanimando o povo pelo que viram, o medo, a dúvida de que Deus realmente poderia agir naquele instante. Eles acreditaram que não tinha o que fazer, que eles iam fazer e dar tudo errado. Então, é como se eles estivessem fazendo por conta própria, e naquele caso Deus estaria agindo, não é? Mas eles duvidaram e então foram levados para o deserto, e todo o tempo que durou essa caminhada no deserto, desde a saída do Egito até realmente a tomada da terra com Josué. Nesse momento aqui que nós estamos no livro de Deuteronômio, eles estão ali perto desse momento em que Josué vai liderar para a tomada da terra. Esse tempo no deserto durou aproximadamente 40 anos por conta dessa dúvida do povo. Agora, nesse momento de Deuteronômio, nesse momento nós estamos, que nós lemos no livro de Deuteronômio, as coisas acontecem ali quando eles estão acampados na fronteira oriental da terra de Canaã, bem ali de frente a Bet-peor e na região montanhosa de Moabe. Eles estão com vista privilegiada para Jericó e para a planície do Jordão. Estão observando todas as coisas. É importante registrar que muitas vezes quando nós fazemos o estudo dos livros do Pentateuco e das histórias e da lei e essa coisa toda, muitas vezes se questiona que nós não seguimos à risca, com preocupação, todos os aspectos da lei. Então nós não precisamos nos preocupar com isso, não é? Bom, quando nós vamos para os livros do Novo Testamento, para as cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, quando nós lemos aquelas cartas do Novo Testamento, nós vemos que eles muitas vezes tratam de momentos históricos que aconteceram nesses 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco. E eles fazem interpretação também de profecias e de coisas da lei. Principalmente Hebreus, por exemplo, mas em outras cartas do Novo Testamento nós vemos isso, mas principalmente em Hebreus nós vemos toda uma comparação entre as coisas da lei, do sacerdócio, com o que Jesus fez e com quem Jesus se torna diante diante do que Jesus se torna, a revelação realmente das coisas de Deus e da promessa que o Senhor fez. Jesus torna isso tudo realidade. E nós vemos então uma série de comparações entre lei, muitas vezes, e
o que se vê em Jesus, entre sacerdócio e o sacerdócio de Jesus. Então, sim, esses textos são muito importantes para nós, porque eles são a base que aponta para todas as coisas que nós cremos. Eles são a profecia, são figuras, são a revelação do Senhor para apontar também para tudo que nós vemos em Jesus. Então, sim, é importante conhecer tudo isso e ver como Deus agiu na história, levando até o momento em que Jesus veio e cumpriu a lei e nos alcança então por graça. Quando os israelitas estavam ali prontos para entrar na Terra Prometida, eles se depararam com um momento crucial na sua história. Tiveram novos inimigos. Toda aquela caminhada no deserto também levantou a possibilidade de novos inimigos. Outras tentações, e também na Terra Prometida, quando deixasse o deserto e passasse a tomar posse da terra, poderia ter outras tantas tentações, outros tantos inimigos. E claro, sempre uma nova liderança. Moisés não iria entrar na Terra Prometida, e ali então já haveria uma nova liderança para entrar na Terra Prometida. Então Moisés reúne o grupo que está ali pronto para tomar a terra e faz um processo de relembrar todas as histórias, todas as coisas que precisavam ser lembradas, os aspectos da lei que ainda precisavam ser comentados. Ele faz ali um momento de lembrança para esse povo, lembrando também da fidelidade do Senhor, do cuidado, para encorajar o povo a ter fé, acreditar que pode realmente tomar a terra, e para também encorajá-los a manterem-se fiéis ao Senhor, obedientes a Deus, e mantivessem isso mesmo depois que tomassem a terra, depois que já estivessem na terra prometida, que não perdessem de vista todas essas coisas. Há uma grande chance do livro encontrado lá na reforma religiosa que Josias promove, um livro foi encontrado lá em 2 Reis, no capítulo 22, nós encontramos isso. Um livro foi encontrado e Josias inicia toda uma reforma religiosa por conta disso. Há uma grande possibilidade que tenha sido Deuteronômio. Pode também ser parte do livro, uma daquelas partes que estava pronta e que foi usada como base para que pudesse então montar o livro como um todo, então pode ser parte, mas há uma grande chance, os estudiosos acreditam sim, que seja o livro de Deuteronômio, que traz toda essa lembrança do que o Senhor fez, de como o povo agiu e reagiu e como deveriam se comportar diante da revelação do Senhor. Deuteronômio, então, é uma proclamação que mostra uma segunda chance para Israel. A falta de fé e a infidelidade desse povo tinha essas coisas, a falta de fé e a infidelidade tinham impedido o povo de tomar posse de Canaã na primeira vez, quando eles se aproximaram a primeira vez ali da fronteira da terra. A maioria do povo que estava ali junto com Moisés, a entrada da porta de Canaã, a entrada da porta da Terra Prometida, não tinha testemunhado muitas coisas do que aconteceu no Sinai, quanto mais o que aconteceu lá no Egito. Adultos só estavam ali naquele momento, dos adultos que saíram do Egito, o próprio Moisés, que morre ainda antes de entrar na Terra Prometida, Josué e Calebe. Todos os outros estavam abaixo da idade de batalha, eram mais novos. Então muitos, talvez alguns podem ter nascido no Egito ainda e ter visto ainda novos todas as coisas que o Senhor fez. Sim, é possível. Até porque a contagem para a guerra era de 20 anos para baixo, para cima. Então, para baixo disso, talvez quem saiu do Egito possa ter entrado na Terra Prometida. Então, talvez alguns viram algumas coisas lá no Egito, mas eram muito mais novos. Outros viram também as coisas no Monte Sinai, mas ainda eram mais novos. Mas talvez a grande maioria daqueles que estavam ali eram de pessoas que nasceram naquela caminhada, que viram os sinais ainda no ambiente hostil, no deserto, e ainda assim contando com o cuidado do Senhor, com alimento, com bebida, com o cuidado da roupa, contra os inimigos que se aproximavam. Eles não tinham nenhuma forma de defesa e ainda assim o Senhor cuidava deles. Então, as cidades normalmente são fortificadas, tem muros, tem uma série de coisas. Eles estavam no deserto, eles estavam acampados. E ainda assim o Senhor cuidava de todas as coisas. Eles agiam, eles tomavam atitudes, mas debaixo da orientação do Senhor, e as coisas aconteciam. O texto do Salmo diz
que se o vigia, né, se não for o Senhor, em vão vigia a sentinela, em vão trabalham aqueles que edificam. Não diz que a sentinela não precisa vigiar, não diz que aqueles que edificam não precisam edificar, diz que se eles fizerem, mesmo que eles façam a sua parte, se não for o Senhor, não adianta nada. Então, ainda que eles fizessem a parte deles no cuidado e para cuidar do acampamento e essa coisa toda, se não fosse o Senhor, não adiantaria nada. E ainda eles estavam numa situação desprotegida, e o Senhor continuava cuidando deles. Então eles viram sim, viram maná, viram muitas coisas. Talvez não tenham visto tudo, e os que viram já fazia muito tempo que tinham visto muita coisa, não vivenciaram de forma plena, digamos assim, todas aquelas coisas que aqueles que duvidaram e morreram no deserto tinham visto. Então Moisés começa a trazer à lembrança todas aquelas coisas para que o povo pudesse entender que era necessário manter-se fiel ao Senhor. Ele exorta esse povo, lembrando esse povo das coisas que aconteceram, confirmando muitas coisas da lei e chama esse povo para entrar e possuir a terra prometida, mantendo a fidelidade na busca pelas coisas do Senhor, da vontade do Senhor. Enquanto essa nova geração de israelitas se prepara para entrar na terra prometida, Moisés recorda com vivacidade ao longo do livro a fidelidade de Deus por toda a história e relembra esse relacionamento, um relacionamento singular realmente, uma aliança com o Senhor, um desejo do Senhor de se relacionar com o seu povo. Moisés percebe que os israelitas podem ser tentados na nova terra quando deixarem de ter todas as coisas hostis do deserto e tiverem agora uma cidade de fato, uma nação de fato, e aí então ele começa a exortar esse povo para que eles não abandonem ao Senhor, para que eles não caiam na idolatria dos cananeus. Relembra que o Senhor não quer que eles sigam por esse caminho, porque o Senhor estava tirando aquele povo daquele lugar e dando a terra para eles, porque eles fizeram coisas que desagradaram ao Senhor. Então, eles são orientados a não fazer as coisas que desagradam ao Senhor, para que não corram o mesmo risco, para que não vivam a mesma experiência de serem desalojados. Para preparar essa nação que nascia de fato agora, já era uma nação, é claro, mas agora teria terra, teria espaço, teria um local geográfico, para viver, preparar essa nação para viver na nova terra. Moisés então ele expõe os mandamentos e os estatutos da parte de Deus, relembra de toda a aliança do Senhor e todas as coisas que o Senhor orientou e todas as coisas que o Senhor fez, e deixa claro que a obediência a Deus, ela equivale à vida, bênção, saúde, prosperidade, e que a desobediência equivale à morte, maldição, doença, pobreza. A aliança, então, mostra que os filhos de Deus têm o caminho correto para viver em comunhão com o Senhor e também em comunhão uns com os outros, porque quando nós praticamos a vontade do Senhor, também experimentamos união entre nós, entre todos nós, temos amor pelo nosso próximo como a nós mesmos, nos preocupamos com as pessoas. Então, quando nós vivemos nas coisas do dia a dia a vontade do Senhor, nós experimentamos esse relacionamento com o Senhor e com o nosso próximo. Nós temos essa chance de experimentar todas essas coisas. E Moisés vai lembrando o povo dessa realidade, vai lembrando o povo dessa questão para que eles se mantenham fiéis quando tomem a terra prometida. A respeito de autoria e data do livro de Deuteronômio, mais uma vez nós temos aquela situação apresentada tanto no livro de Gênesis como Êxodo, Levítico e Números. Moisés é considerado o autor, ainda que ele tenha deixado algumas coisas prontas, outras coisas foram passadas de geração em geração apenas por tradição oral, contando histórias, até que talvez alguém tenha parado e registrado também essas outras coisas que não estavam registradas. Entre algumas Moisés registrou, outras eram contadas apenas como histórias contadas mesmo, passadas de geração a geração pela tradição oral. Talvez alguém tenha registrado em algum momento. E aí no tempo dos reis, lá já com Davi, lá já com Salomão, com Ezequias e essa coisa toda, é que
há um esforço literário para que haja a formatação desses livros como nós temos. Eles já seguiam todas as orientações, tinham muitas coisas escritas, mas aí os textos são organizados mais próximo da forma como nós temos nas nossas Bíblias. Então Moisés é considerado o autor, mas porque ele deixou tudo encaminhado. Outras pessoas, que nós não sabemos quantas e quais, trabalharam para que o texto fosse formatado na forma como nós temos nas nossas Bíblias. E isso veio desde o tempo da saída do Egito, por volta de 1440 a.C., até o tempo dos reis, por volta, um pouco antes, um pouco depois, dos anos 900 a.C. Toda essa questão de autoria e da data do livro, ela é importante porque muitas vezes as pessoas questionam sobre a importância desses textos e questionam sobre se eles realmente são livros inspirados e essa coisa toda. Eu costumo dizer que são sim inspirados, e mais do que qualquer outra pessoa ser o autor, eu vejo o Espírito Santo agindo, porque tantos anos se passaram, tantas histórias contadas apenas de boca a boca, e elas estão mantidas, estão registradas como o Senhor entendia que deveriam ser registradas, não se perderam ao longo da história, porque o Espírito Santo é que estava cuidando de tudo para que a mensagem fosse passada à frente. Por isso é importante nós sabermos também dessas coisas e entendermos essas coisas para que possamos discernir melhor todos os detalhes e todas as conversas que podem acontecer, para que possamos explicar melhor para aqueles que venham a crer, para aqueles que queiram ouvir um pouco mais a respeito das coisas da Bíblia. Nós ainda retomamos para conversar sobre o livro de Deuteronômio em mais uma mensagem nessa sequência, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.